trabalho soma e subtração de números inteiros. Para relembrar para vocês, o conjunto dos números inteiros envolve todos os números positivos e todos os números negativos, que a gente trabalhou em aulas anteriores. A gente vai trabalhar agora a multiplicação dentro do conjunto dos inteiros. Está localizado no livro de vocês na página 59, tá? Para fazer as continhas de multiplicação, a gente tem que seguir aquela propriedade da tabelinha que eu fiz em um vídeo explicativo para vocês. Como é essa tabelinha? Quando a gente tem sinais iguais, tá? Ou os dois membros são positivos ou os dois são negativos, a gente vai ter sempre positivo. Quando esses sinais são diferentes, mais com menos ou menos com mais, o nosso resultado é negativo. Essa tabelinha é muito importante, tá certo? Você vai ter que praticar com ela para poder memorizar sempre a relação entre os sinais. Sinais iguais, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo, vai resultar um valor positivo. E quando tiver sinais diferentes, positivo com negativo e negativo com positivo, vai te resultar um sinal de negativo. Vamos às continhas. Fiz alguns exemplos aqui para vocês, para a gente discutir essa variação do nosso sinal. Eu tenho dois valores positivos, então sinais iguais, mais com mais, continua positivo, tá? 6 vezes 4, 24. Terminou a minha continha. Para isso aqui agora. A ideia do zero, ele vem como uma das propriedades da tua multiplicação, tá? Esse zero, multiplicado por qualquer valor, vai tornar a tua continha igual a zero. Então, 0 vezes o menos 3 vai dar 0. Lembrando que o teu zero, ele é um elemento neutro, não tem sinal de positivo nem de negativo, ok? Para essa continha agora, eu tenho valores diferentes, ou sinais diferentes. Um é negativo e o outro é positivo. Considerando nossa tabelinha, quando os sinais são diferentes, o resultado é sempre negativo. Então, menos com mais dá menos. 2 vezes 5, 10. Tá? Mesma situação aqui, ó. Sinais diferentes, menos com mais dá negativo. 7 vezes 2, 14. Existem exemplos que vão aparecer apenas dois fatores, como é o caso desses 4 que eu coloquei para vocês. Mas pode aparecer 3, 4 ou mais fatores, tá? Sempre tem que ter cuidado com a variação do teu sinal. Então, aqui eu tenho menos com mais dá menos, porque é diferente. Agora eu tenho menos com esse mais daqui, ó. Aí vai dar menos também. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 10, 240. Ok? Agora, no exemplo do meu 2, o meu fator é o mesmo valor numérico, porém os sinais são diferentes. Para não ter que estar fazendo menos com mais e o sinal deles com o próximo, eu vou juntando sempre os sinais de negativo. Se tu tem todos os valores positivos, tu não precisa estar fazendo troca de sinal. Teu resultado é positivo, então eu não tenho que me preocupar com esse e com esse. Eu vou juntar o menos com esse menos, que vai dar mais, então eu tenho esse mais e esse mais. Continua com resultado positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Certo? Para o próximo exemplo, eu tenho 3 valores negativos. Então, eu gosto de pegar sempre as duplinhas. Menos com menos vai dar mais. Agora, eu tenho mais com menos, sinais diferentes, negativo. 5 vezes 3, 15. E o 15, 4 vezes 60. A ideia da multiplicação resume-se basicamente a isso. Você só tem que ter cuidado na hora de colocar os sinais da tua resposta e após esse ponto aqui é fazer a multiplicação como você já está habituado a fazer, ok? Vou deixar um exercício depois para vocês praticarem. Vamos discutir agora a ideia da divisão? Pronto, pessoal. Coloquei alguns exemplos agora para a gente discutir a divisão de números inteiros. Está localizado no livro de vocês, na página 64, e a gente vai fazer uso da mesma tabelinha que a gente conversou sobre as multiplicações, tá? Sinais iguais, o meu resultado é positivo. Sinais diferentes resulta em um valor negativo. Vamos alguns exemplos que eu coloquei para vocês, ó. Eu tenho um valor positivo com outro positivo. Então, sinais iguais dá mais. 20 dividido por 5, 4. As divisões são de caráter mais simples, só para que vocês aprendam a aplicar o sinal. Mas se tiver dificuldade com a divisão, você pode armar a continha separado e depois colocar a resposta aqui, tá certo? Menos com menos, sinais iguais, dá mais. 15 dividido por 3, dá 5, tá? Menos com menos, mais. 8 dividido por 2, dá 4. Mais com menos, então aqui eu tenho a situação de sinais diferentes. Então, meu resultado é negativo. 6 dividido por 3, dá 2. Ok?
Mais com menos, sinais diferentes, negativo. 21 dividido por 7 dá 3. Eu coloquei esse exemplo aqui sem ter o sinal para reforçar com vocês a ideia do símbolozinho do mais. Se o meu valor é positivo, ele pode vir com sinal de mais e pode não vir, tá certo? Não é uma obrigatoriedade. Esse 12 é a mesma coisa de eu representar ele com um sinalzinho de positivo. Agora, quando a gente fala do sinal do menos e esse número é negativo, obrigatoriamente ele tem que ser colocado, certo? Então, eu tenho mais com menos, sinais diferentes, fica negativo. 12 dividido por 4, 3. Mesma situação eu coloquei aqui, ó. Ele pode vir tanto como dividendo como divisor. Eu tenho a situação do meu 5, como não aparece sinal, eu subentendo que aqui é um sinal de mais e o número é positivo. Menos com mais deu menos. 10 dividido por 5 deu 2. Então, se vocês observarem, a situação do sinal é semelhante à situação da multiplicação. O que vai diferenciar é sempre se os teus sinais são iguais, o teu resultado é positivo. Se os teus sinais são diferentes, teu resultado é negativo. E efetuar a continha. Lembrando que na multiplicação, tu vai representar com uma bolinha só e sempre que a tua situação aparecer esses dois bolinhos da representação, ela se refere a uma divisão, ok? Continuando agora, pessoal, com as operações, no livro de vocês, a partir da página 66, começa a discutir a ideia de potência. Vocês já estudaram potência no ano passado, com as propriedades da potência dentro do conjunto dos números naturais, tá? Então, potência é uma multiplicação de fatores repetidos. E eu acho que eu já passei uma listinha para vocês para revisar a potência também, com relação à leitura e com relação a fazer o cálculo. Vamos reforçar ela agora dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Escolhi alguns exemplos para fazer uma observação com vocês. Primeiro, vamos efetuar a continha. Aqui eu tenho menos 1 elevado à quarta potência. Ao menos 1 a gente chama de base, ao 4 a gente chama de expoente e o resultado da minha continha a gente chama de potência, tá? A função do meu expoente é dizer quantas vezes eu vou repetir a base. Então, se aqui eu tenho um 4, significa que o menos 1 vai ser repetido 4 vezes. Sempre que tu falar em multiplicação, e a partir dessa repetição, a gente tem um cálculozinho de vezes, tá? Então, para ser multiplicação, tem que ser número repetido, o número e o sinal dele também é repetido, e tem que ser sempre uma multiplicação. Vamos ver agora. Vale aquela tabelinha que a gente fez com relação aos sinais. Lembra que sinais iguais dá um resultado positivo. Sinais diferentes dá um resultado negativo. Isso é importante, tá? Então, vamos agora. Menos com menos ficou mais. Menos com menos ficou mais. Agora, eu tenho mais com mais, o meu resultado é positivo, tá? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1, ok? Para esse aqui agora, o meu mais 1 vai ser repetido 6 vezes. Vou repetir ele sem o sinal, tá? Só para ficar aqui, para caber aqui no meu espaço. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1, 2, 3, 4, 5, falta 1. Bom, o ideal é que ele vá com um sinalzinho. Deixa eu colocar ele aqui pequeno, que o meu quadro é pequeno. Pronto, consegui, tá? Como todos os meus valores são positivos, então eu nem preciso estar fazendo essa troca de sinal. Eu sei que ao final, o meu resultado é positivo. O 1 vezes 1 vezes 1, independente da quantidade de vezes que eu multiplique por ele mesmo, o meu resultado ainda é 1, ok? Para o exemplo do meu menos 2 agora, ele vai ser repetido 4 vezes. Então, vai ser menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2, tá? 1, 2, 3, 4 vezes. Aí a gente faz a troca do sinal porque tem sinais de menos. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Mais com mais, o resultado é positivo. Vou multiplicar o 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Ok? Para o nosso último exemplo, o meu mais 5 está ao quadrado, significa que eu vou repetir 2 vezes. Mais 5 vezes mais 5. Mais com mais continua mais, e o 5 vezes 5 tem como resultado o 25, certo? Vamos agora continuar com os outros exemplos? Sai pro lado de cá. Aqui eu tenho menos...
Continuando agora com os nossos exemplos, vamos fazer o lado de cá, ok? Eu tenho mais 1 elevado ao cubo, tá? Só para reforçar com vocês, sempre que o meu expoente é 2, a gente dá a denominação dele, ou seja, a gente chama ele de quadrado. Sempre que for 3, aí a gente chama ele de cubo, tá? Vou repetir o meu mais 1 vezes mais 1 vezes mais 1. 3 vezes. Mais, o meu resultado continua positivo. 1 vezes 1 vezes 1, resultado 1. Tá? Para o meu segundo exemplo, deixa eu fazer ele menorzinho. Vou repetir ele 5 vezes. Menos 1 vezes menos 1 vezes o menos 1 vezes o menos 1. 1, 2, 3, 4, falta 1. Prontinho. Aí a gente vai fazer a troca de sinais. Eu sugiro que tu sempre faça a troca de sinal pegando os parzinhos. Deixa eu fazer de vermelho. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Então, os positivos juntos continuam positivo, mas tu tem esse negativo aqui. Então, no final, o teu resultado vai ser negativo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, resultado continua sendo 1. Aqui agora, o meu menos 2 vai ser repetido 7 vezes. Deixa eu colocar esse exemplo mais embaixo para ele caber aqui. Tá? Menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2. 1, 2, 3, 4, 5. Eita, ainda não coube. Um, dois, três, quatro, cinco, 6. Agora sim, tá? Repetir ele 7 vezes, porque é o que estava representado no expoente. E a gente vai unir agora os parzinhos com o sinal. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Positivo, positivo, positivo. Aí mais com menos. Então, meu resultado vai ser, então, negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Ok? Fazendo mais 5 agora 3 vezes. Mais 5 vezes mais 5 vezes o mais 5. Como todos são positivos, meu resultado final é positivo. Eu tenho então 5 vezes 5, 25. 25, 5 vezes deu 125. Ok? Vamos fazer algumas observações agora com relação ao sinal, pessoal? Então, vamos à nossa observação, pessoal. Vejam só. Com esses 4 primeiros exemplos, a gente colocou expoente sempre par. Então, 4, 6, 4, 2, ou qualquer outro expoente par, o 10, 12, 16 e sucessivamente. Quando o teu expoente é par, tá? O expoente é par, a gente obtém um resultado sempre positivo. Então, não é verdade que o resultado foi mais 1, mais 16, mais 25. Independente do número ser negativo ou positivo, o nosso resultado é sempre positivo quando o expoente é par, certo? Já nesse caso daqui, a gente colocou expoente sempre ímpar. O 3, o 5, o 7, o 3 de novo, são expoente ímpar. O que aconteceu com o resultado? Ora foi positivo, ora foi negativo. Mas o que é que a gente observa também? Que sempre que a minha base é positiva, o meu resultado é positivo. Quando a base é negativa, o resultado é negativo. Base negativa, resultado negativo. Base positiva, resultado positivo. Então, quando o expoente é ímpar, o resultado tem o mesmo sinal da base, tá? Então, se tu tivesse mais 5 elevado a 531, por exemplo, 531 é um número ímpar, então o resultado ia ser positivo porque a base é positiva. Se tu tivesse o menos 2 elevado a 17, 17 é um número ímpar. Então, o meu resultado, já que o meu menos 2 é negativo, o resultado da minha base também ia ser negativo, ok? Então, quando o expoente é ímpar, o resultado depende do sinal da base. Quando o expoente é par, o resultado é sempre positivo, independente da base ser positiva ou negativa, ok? Então, para ver. Calma, amor.
Continuando, pessoal, depois que a gente estudou as potências e como resolver a potência e verificar o seu sinal, no livro de vocês tinha continuação com as propriedades da potência, ok? Essas propriedades são 4 inicialmente, aí eu coloquei 2 para a gente ver. Multiplicação de mesma base. Na multiplicação de mesma base, refere-se à multiplicação onde as bases são iguais, tá? O que é que acontece? Na multiplicação de mesma base, eu repito a minha base do mesmo jeitinho e somo o expoente. Então, eu vou somar 3 mais 7 tem como resultado 10. Então, aplicar a propriedade é simplesmente escrever ela como uma potência só. Aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho um resultado em formato de potência. Aí a gente não precisa resolver, pelo menos não temporariamente. Aqui agora, a minha base é o menos 2 e ela está se repetindo, né? Então, eu repito aqui o menos 2. Multiplicação de mesma base, eu repito a minha base e soma o expoente. Então, eu vou somar o 4 mais o 3 mais o expoente desse. Aí, sempre fica ligado. Se a tua potência apareceu e ela não tem expoente, significa que eu tenho o número 1 escondidinho aqui, tá? Então, a gente tem que somar com ele. 4 mais 3, 7. 7 mais 1 deu 8, ok? Aqui agora, a minha base é o menos 3. Eu repito a minha base menos 3 e vou somar os expoentes. 2 mais 7 dá 9, mais, mesma situação daqui, ó. Tenho um oculto. Então, eu tenho um 9 mais um 10, certo? Nessa aqui agora eu tenho uma propriedade semelhante, só que envolve a divisão de mesma base. O que é que a gente faz na divisão? Divisão de mesma base, eu repito a minha base, que é o menos 10, e diminui ou subtrai, tá? Continha de menos agora com expoente. Então, vai ficar esse menos esse. 8 menos 3 dá 5. 5 menos 2 fica 3, tá? Para dividir agora, o meu mais 6. Divisão de mesma base. Repete a base, que é o mais 6. Aí aqui não aparece o expoente, então é a mesma situação que a gente viu aqui, tem um oculto e vai diminuir. 5 menos 1 ficou 4, tá? A tua divisão pode aparecer assim, ó, na horizontal, com o símbolo das duas bolinhas. Mas também podem aparecer casos onde a tua divisão ela vai vir nesse formato, como se fosse uma fração. Lembrando que sempre que a gente fala em fração, a gente tem a representação da divisão, tá? Então, a gente aplica do mesmo processo. É a mesma base, que é o menos 7 nos dois. Então, eu coloquei aqui menos 7 e vai fazer subtração do de cima menos o de baixo. Então, tem que ser 10 menos 6. Menos 7 vai estar elevado. 10 menos 6 dá 4. Coloquei outro só para reforçar a ideia do de cima, tá? Eu tenho a minha base, que é o 31 nos dois. Então, vai ficar mais o 31. E aqui a gente vai fazer a subtração, ó. 17 menos o 5. 17 menos 5, eu tenho, então, repete a base e diminui o expoente. 17 menos 5, resultado 12. Então, para fazer multiplicação e divisão de mesma base, a regrinha é essa. Aí a gente faz uma tirinha mais ou menos assim, ó. Na multiplicação de mesma base, eu repito a base, soma o expoente, ou junta, tá? De novo. Na multiplicação de mesma base, eu repito a base, soma os expoentes. Nesse caso agora, na divisão de mesma base, eu repito a base, diminui os expoentes, tá? Que é a subtração. Da divisão de mesma base, eu repito a base e diminui o expoente, ok? Continuando com as propriedades da potência, pessoal, vamos discutir agora a potência da potência. Ou seja, a gente vai ter um número no formato de potência e ele vai estar elevado a uma outra potência. Para aplicar a propriedade, é bem simplesinho, ó. A base, que é o mais 10, que é esse número maior, a gente repete. E os expoentes a gente multiplica, tá? 2 vezes 5, 10. Acabou. Próximo. Repete a base, que é o menos 3. E os expoentes a gente multiplica. 5 vezes 4, 20. Acabou. Agora essa situação. A minha base é o mais 7. Mais 7. E a gente multiplica os expoentes.
2 vezes 10, 20. Tá? Para a próxima propriedade agora. Potência de produto ou de um quociente. Lembrando que sempre que a gente fala em produto na matemática, está se referindo à continha de vezes, tá? E sempre que a gente fala em quociente, está se referindo às continhas de divisão. Tudo bem? Vamos para o primeiro exemplo, ó. Onde é que está o produto aqui? Está localizado aqui. Eu tenho mais 6 vezes o menos 5. E os dois estão elevados ao quadrado. O objetivo é a gente aplicar a propriedade, a gente não vai resolver. Como é que aplica essa propriedade? Aqui eu tenho o expoente oculto 1, né, assim, e aqui tem 1 também. Então, esse 2 vai multiplicar o expoente desse e vai multiplicar o expoente desse. É como se a gente estivesse distribuindo esse expoente, tá? Então, eu vou continuar tendo mais 6, a multiplicação e o menos 5. Só que nesse caso, 2 vezes 1, o expoente é 2. 2 vezes 1, o expoente é 2. No meu quociente agora, ó, tá vendo que é 2 bolinhas a divisão. Essa operação eu posso já repetir, que é o menos 10 dividido pelo mais 2, tá? Como o expoente daqui é 1 e o daqui também é 1, esse 3 vai multiplicar 1 e esse 3 vai multiplicar esse. 3 vezes 1 deu 3 e 3 vezes 1 daqui também é 3, certo? Deixa eu colocar só um exemplo diferente para fazer com vocês, quando ele já tem expoente aqui dentro. Nesse exemplo, a situação é diferente porque o meu menos 3 está elevado ao quadrado e o meu mais 5 está elevado ao cubo. Só que a aplicação é a mesma, tá? Eu tenho menos 3 que multiplica o mais 5. Vamos ver como é que vai ficar os expoentes agora. O 4 vai multiplicar o 2. 4 vezes 2 dá 8. E o 4 vai multiplicar o 3. 4 vezes 3, 12. Ok? Espero que vocês tenham entendido as 4 propriedades, tá? Vou mandar um exercício do livro para vocês fazerem, para que possam aplicar as coisas que eu expliquei para vocês agora. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Vou estar deixando também a correção de algumas atividades. Vocês podem acompanhar lá no canal. Tchau!